Olá, alunos, boa noite. Agora nós vamos falar sobre como usar o mascaramento na avaliação por via óssea, ok? Antes de a gente começar, é importante vocês saberem o conceito de um item que é muito importante, deve ser levado em consideração no momento em que nós estaremos verificando a necessidade e utilizando o mascaramento na via óssea, que é o efeito de oclusão. O que é esse efeito de oclusão? Ocorre quando a gente oclui o ouvido com o fone. Para avaliação do mascaramento por via óssea, a gente vai usar o vibrador ósseo na mastoide, certo? E o que vai gerar o ruído mascarante na orelha contralateral é o fone TDH39, que é o fone que é utilizado para avaliação da via aérea. Então a gente coloca, né, o vibrador ósseo na mastoide e por cima nós colocamos o vibrador, o fone TDH39 na orelha aonde vai entrar o mascaramento. Com isso, existe vamos dizer assim, um aumento em decorrência dessa oclusão. Faz com que tenha uma melhora artificial nos valores de via óssea. Essa oclusão aumenta a percepção do som por via óssea. Então, essa melhoria de percepção, mesmo que seja artificial, ela pode influenciar na via óssea no momento da avaliação com o uso do mascaramento. Então, assim como nós temos, né, o valor de atenuação interaural entre a via aérea, conforme os valores, né, que são observados em todas as frequências, para a via óssea, nós também vamos ter um fator que pode influenciar nos resultados finais, né, no resultado final, vamos dizer assim, do mascaramento, que no caso é o efeito de oclusão. Só que o efeito de oclusão, diferente da atenuação interaural, nós só vamos observar em algumas frequências. No caso, como a gente só avalia a via óssea em 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz e 4000 Hz, o efeito de oclusão ela só vai ser levada em consideração para avaliação de via óssea nas frequências de 500 Hz e 1000 Hz, que são valores onde nós pesquisamos a via óssea, que 500 Hz, o efeito de oclusão é de 15 decibéis, ou seja, quando tu faz o uso do mascaramento, quando tu oclui a orelha, né, com o fone, a via óssea ela tem uma melhoria artificial de 15 decibéis nesse ouvido. Então vocês percebam que 15 decibéis é uma influência bem grande para isso, tá? E em 1000 Hz, 10 decibéis. Nas demais frequências, os valores do efeito de oclusão, eles são de zero, porque são frequências mais agudas. Então você vai perceber o efeito de oclusão nas frequências graves e nas frequências vamos dizer assim, né, mediana, que seria aqui 1000. Na de 2000 já não percebe mais, ok? Então, o efeito de oclusão é importante clinicamente, uma vez que gera mudanças com relação à necessidade e à quantidade de mascaramento a ser empregada na orelha não testada. Ou seja, quem é a orelha não testada é a orelha com os melhores limiares durante a realização do teste de via óssea. Agora, como a gente já
aprendeu sobre o que é o efeito de oclusão e qual vai ser a influência dele, né, na avaliação de perdas auditivas, onde você vai utilizar a técnica de mascaramento para poder avaliar isoladamente aquela orelha, nós vamos partir para como usar o mascaramento em audiologia em via óssea, ok? Assim como a avaliação por via aérea, nós temos que obter, né, os valores de forma, vamos dizer assim, natural, sem utilização de técnica nenhuma. Mas é sabido, e eu acredito que seja um fator bem importante, que quando a gente vai fazer a avaliação, né, dos registros por via aérea, a gente vai obter o registro e vai registrá-lo, e aí a partir daí nós vamos começar a fazer a avaliação de necessidade de frequência por frequência do mascaramento, certo? Obtendo essa necessidade do mascaramento, você já revisa a via aérea para você aí sim pesquisar a via óssea. Então, assim, você fez a via aérea, obteve os resultados da orelha direita e da orelha esquerda. Aí você avaliou frequência por frequência, se você observou uma diferença entre as duas orelhas, você vai avaliar a partir daí a necessidade de cada frequência, levando em consideração a atenuação interaural e o quanto de resíduo auditivo chega naquela outra orelha para que ela possa responder pela orelha pior, ok? A partir daí, você já refaz, usando o mascaramento, essa via aérea. Deixou redondinha a via aérea, já sabe onde mascarar, já mascarou onde devia mascarar, obteve os novos valores com o uso do mascaramento, aí sim que você vai para a avaliação da via óssea. E quando a gente avalia a via óssea, a gente parte desse mesmo princípio, que você vai obter e registrar os limiares de via óssea da orelha testada, sem mascaramento, com a orelha não testada, com a orelha que não está ocluída. Você só vai utilizar o quê? O vibrador ósseo na mastoide. Você vai colocar na mastoide da orelha esquerda, faz a avaliação da orelha esquerda. Tira o vibrador ósseo, coloca na mastoide da direita. Refaz a orelha, faz toda a orelha direita. Aí alguém poderia me perguntar, mas professora, a atenuação interaural por via óssea, ela é de 0 decibéis. Por que eu tenho que avaliar cada óssea separadamente? Porque mesmo que a atenuação interaural pela via óssea seja 0, nós vamos ter algumas situações que podem influenciar nessa atenuação óssea. Por exemplo, valores de cabelos aqui nessa região da mastoide, tecido adiposo, né? Vamos dizer assim, gordura na cabeça. A gente vai encontrar isso muito em pessoas obesas, que quando a gente vai colocar o vibrador ósseo, a gente percebe que a mastoide não é tão, vamos dizer assim, protuberante como numa pessoa que não é obesa. Então você percebe que existe ali uma camada adiposa, uma camada de gordura sobre essa mastoide. E isso então vai influenciar nos resultados de via óssea. Por isso que é importante nós avaliarmos individualmente cada via óssea, mesmo a atenuação interaural por via óssea sendo 0. Obteve os valores, né? O que vai ser um ponto crucial para se considerar a necessidade de mascaramento para a via óssea? Em primeiro lugar, gente, um exemplo aqui, ó, vou mostrar para vocês.
Nessa audiometria, orelha direita normal, orelha esquerda alterada. Como existe uma discrepância visível, né, entre uma orelha e outra, nós já observamos de cara que na orelha com piores limiares, nós vamos precisar refazer usando o mascaramento tanto via aérea quanto via óssea, visualmente. Você olha, você já observa. Primeiro porque se você observar bem os audiogramas, a via óssea da orelha esquerda está em 15 decibéis. E a via aérea da orelha direita na mesma frequência está em 10. Ou seja, a via aérea da orelha direita está melhor do que a via óssea da orelha esquerda. Então, isso já é o suficiente para considerar a necessidade do uso do mascaramento na via óssea, tá? Mas se não for uma diferença que se observe no próprio audiograma, você vai levar em consideração a avaliação de frequência por frequência das que nós testamos a via óssea. Quais são elas? 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz e 4000 Hz. E qual vai ser essa diferença que nós devemos levar em consideração? Se entre a via aérea e a via óssea da orelha sob teste houver uma diferença de 10 decibéis ou maior que 10 decibéis, mesmo que seja em uma única frequência. Se existir esse gap aéreo-ósseo da via aérea com a via óssea de 10 ou maior do que 10, já é o suficiente para indicar o uso do mascaramento para avaliação de via óssea. Ok? Então, nessas situações, vocês vão perceber que em grandes momentos, na maioria dos momentos, nas alterações por via óssea, por via aérea, em alterações auditivas, sempre há necessidade, a maioria das vezes vai haver a necessidade de você utilizar o mascaramento na via óssea. Vocês vão observar com os exercícios que eu passei, né, que vai ter momentos que você não precisa mascarar a via aérea. Às vezes você precisa mascarar uma frequência ou outra na via aérea, mas que na grande maioria das vezes a via óssea tem que ser mascarada, diferente da via aérea, ok? Então, verificou essa diferença de 10 decibéis ou mais que 10 decibéis nas frequências utilizadas para avaliação da via óssea, observou que existe esse gap, então o mascaramento tem que ser usado, ok? E quanto que a gente vai usar de mascaramento para estar avaliando esse ouvido? Na via óssea, a gente vai utilizar essa regrinha aqui, ó, que é o limiar da via aérea da orelha não testada. Quem é a orelha não testada? Vamos dizer que é a melhor orelha, com os melhores limiares, ok? Porque sempre a gente vai começar o mascaramento, gente, a reavaliar pela orelha que tem os piores limiares. Por exemplo, aqui nesse exemplo, é notório que a esquerda tem limiares alterados, em detrimento da orelha direita, que nesse caso está normal. Mas vamos supor que aqui na orelha esquerda você tem uma perda moderada, ok? Ó, os valores aqui, ó, 60, 65, 55 são valores, né, de perda moderada. Mas se nessa orelha direita não tivesse normal, mas tivesse uma perda leve, quais são os valores de perda de leve? Até 40 decibéis, certo?
acima de 25 até 40. Então, nessas situações, mesmo que fosse uma perda leve, você sempre vai escolher o pior grau de perda, no caso de uma perda bilateral em ambas as orelhas, ok? Você usa o mascaramento quando existe o quê? Quando existe uma diferença entre as duas orelhas e a melhor orelha pode responder pela pior orelha, ok? Então, vamos lá. Limiar da via aérea da orelha não testada é o limiar da melhor orelha para aquela frequência que você vai avaliar a via óssea. Mais 15 decibéis de mascaramento efetivo, 15 decibéis que é da própria fórmula, é um a mais de ruído que você já vai acrescentar, independente do valor que seja essa via aérea da melhor orelha, ok? E na via óssea você vai acrescentar mais o efeito de oclusão. Por quê? Porque se o efeito de oclusão ele dá uma melhora, ele melhora os limiares de via óssea, então você já leva em consideração esse efeito de oclusão, essa possível melhora, dependendo da frequência que ele vai estar sendo avaliado, e você já tira essa porcentagem de melhora que cabe àquela frequência, tá? Então, você vai ter a seguinte fórmula: limiar de via aérea da orelha não testada, mais 15 decibéis, que vai ser o mascaramento efetivo, mais o efeito de oclusão. Aí tem um detalhe bem interessante, que você só vai usar o efeito de oclusão para o mascaramento em via óssea em perdas sensório-neural e perdas mistas. Por quê? Porque nas perdas condutivas, ela não vai ser levada em consideração. Por quê? Porque nas perdas condutivas, a alteração é justamente na orelha externa ou na orelha média, que já causa um efeito de oclusão natural no indivíduo. Então, professor, e como é que a gente vai saber? Com a anamnese. Antes de você realizar um exame auditivo em um paciente, você vai fazer a otoscopia para verificar se existe obstrução ou não no conduto auditivo externo, certo? Partiu da otoscopia, você vai fazer o quê? A anamnese nesse paciente. Qual o objetivo de você estar realizando esse exame? O que você está sentindo? Está ouvindo bem? Sente dores no ouvido? E a partir dessa anamnese, você já consegue imaginar se ele pode ter uma perda condutiva ou não. E aí, se for uma perda condutiva, você já descarta esse efeito de oclusão aqui da fórmula, ok? Lançou esse mascaramento inicial, você vai seguir os passos parecidos da reavaliação lá da via aérea, ok? Você vai restabelecer o limiar ósseo, né, com a orelha melhor, já com ruído mascarante, para que você consiga avaliar bem aquela via óssea, ok? Então, restabeleceu esses valores já com mascaramento inicial, você vai seguir o mesmo processo. Cada vez que o paciente responder ao sinal apresentado, a orelha, você vai aumentar. Peraí, gente, só um pouquinho que eu não lembrei aqui. Então, gente, você restabeleceu o limiar ósseo da orelha testada com um mascaramento na orelha contralateral, ou seja, na melhor orelha. E aí você vai fazer, toda vez que o paciente responder ao sinal na orelha que vai estar sendo testada, você aumenta o mascaramento na outra orelha. Só que na via aérea você aumenta de 10 em 10 decibéis, certo? Na via óssea você aumenta de 5 em 5 decibéis.
ok? Porque a percepção da via óssea é diferente da via aérea. A via óssea ela tem uma suscetibilidade maior de percepção sonora. Então você também aumenta em pouca quantidade o mascaramento para que não seja influenciado. Cada vez que o paciente não responder ao sinal de tom puro apresentado à orelha testada, aumente o sinal em 5 até que ele responda novamente. Você restabeleceu ali a via óssea já com ruído mascarante contralateral. Aí você vai reavaliar aquela via óssea. Você vai observar que a via óssea ela vai permanecer igual ou ela vai se aproximar da via aérea. E se ela tiver, aí você vai pesquisar lá. Você colocou os valores, ela chegou em um determinado ponto que o paciente não levantou mais a mão. Nesse momento, gente, você também tem que usar a técnica da audiometria. Você vai diminuir de 10 decibéis, né, até o paciente levantar a mão. Quando ele levantar a mão, você vai fazer o método ascendente de novo, de 5 em 5, até que ele não levante a mão novamente. Conseguiram me entender? Bora ver se eu acho que eu me enrolei aqui. O paciente não está levantando a mão, significa dizer que ele não está mais ouvindo o tom puro, certo? Nesse momento, você não vai mais aumentar o mascaramento. Você vai aumentar o apito até o momento em que ele levante novamente a mão percebendo o som. Aí você desce novamente 5 decibéis para verificar se ele vai responder ou não. Se ele não responder, você sobe novamente e confirma. Se nesse levantar ele levantou a mão, aquele é o limiar ósseo desse paciente. Aí o que você vai fazer? Você vai utilizar a técnica de platô para confirmar esse limiar com mascaramento. Só que não vai ser mais de 10 em 10, vai ser de 5 em 5. Ele levantou a mão, você confirmou que aquele limiar, nesses valores que estão aqui, ó, você vai acrescentar mais 5 decibéis e testa o apito. Continuou levantando a mão, aumenta mais 5 decibéis de mascaramento e aperta o apito novamente. Se ele continuar levantando a mão, mesmo no aumento do mascaramento, significa dizer o quê? Que aquele é o limiar do paciente para aquela frequência. E assim vocês vão utilizar para todo o resto das avaliações, ok? Vamos observar aqui, ó, os exemplos. Nós temos aqui, ó, as frequências avaliadas que foram obtidas sem o uso do mascaramento para a orelha esquerda. 15 Hz, 15 decibéis em 500 Hz, 25 em 1000, 20 em 2000 Hz, 30 em 3000 Hz e 15 em 4000 Hz. A gente aprendeu que a atenuação interaural da via óssea é o quê? É 0 decibéis, ou seja, o que eu fazer de vibração em uma orelha subtende que as duas respondem, né? Então, qual vai ser a diferença dos limiares de óssea da orelha esquerda com a atenuação interaural 0? Vai ser o mesmo valor, né? 15, 25, 20. Isso significa dizer que o gap aéreo-ósseo dessas orelhas são acima de 10. Então, se é até 10 ou acima de 10, já faz necessário o uso do mascaramento na via óssea. Baseado nisso, a gente vai... Quanto de mascaramento eu vou colocar na orelha boa para não influenciar nessa avaliação de via óssea? Vai colocar a seguinte... Vai ser inicialmente a quantidade de ruído baseado no limiar
da via aérea da orelha não testada. Aqui no caso é o quê? Quem é a orelha não testada? A orelha direita, né? Porque a gente está avaliando uma perda onde a perda é na orelha esquerda. Então a gente vai levar em consideração os limiares da orelha não testada. Quais são eles? De via aérea, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Mais 15 decibéis, que é o mascaramento efetivo, que já é da própria fórmula, você vai acrescentar esses 15 decibéis independente do valor de via aérea da orelha melhor. E dependendo da frequência que você vai fazer, você vai levar em consideração o efeito de oclusão dessa frequência. Então, olha só, na frequência de 500 Hz, eu tenho 10 decibéis do limiar de via aérea da orelha não testada para a frequência de 500 Hz, mais 15 decibéis de mascaramento efetivo. Esses aqui, gente, são os valores dos limiares da orelha direita para a frequência que a gente vai avaliar, tá? Mais 15 decibéis de mascaramento efetivo, mais o efeito de oclusão, que para a frequência de 500 Hz é 15 decibéis. Então, eu somo esses três valores e eu vou colocar um mascaramento inicial de 40 decibéis na frequência de 500 Hz e vou reavaliar 500 Hz. E assim vou para cada frequência, levando em consideração limiar da via aérea da orelha não testada, mais 15 decibéis de mascaramento efetivo, mais, nesse caso de 1000 Hz, 10, porque é o valor do efeito de oclusão para esta frequência, e eu vou colocar um mascaramento inicial na frequência de 1000 Hz para avaliar via óssea 35 decibéis. E aí eu vou fazendo essa continha para as frequências que eu vou estar avaliando, ok? E a partir disso, eu vou para o quê? Para os possíveis encontros, né? Para os possíveis resultados. Sempre a minha via óssea aqui, ó, usando o mascaramento na orelha contralateral, ela sempre vai ser igual ao que já está, ou ela vai piorar. Por quê? Porque subentende-se que sem o mascaramento, a orelha boa pode estar respondendo pela orelha que está prejudicada. Então, quando eu encontrei aqui, ó, 15 decibéis em 500 Hz, quem foi a óssea que respondeu? Foi a da orelha esquerda? Não necessariamente. Por quê? Porque as duas orelhas são estimuladas simultaneamente com o vibrador ósseo. Então, a óssea que respondeu para 500 Hz na via óssea foi 500 Hz aqui, ó, da orelha direita. Que a via aérea está em 10, então subentende-se que a via óssea aqui está em pelo menos, no mínimo 0, tá? Então, é isso que leva-se em consideração o uso de mascaramento. Obteve os novos limiares, você vai acrescentar a confirmação, que é o uso do platô, que no caso, para a via óssea, é 5 decibéis. Aí você dá um platô de 5, aperta no apito. Continuou respondendo, aperta mais 5. Então, ele confirma esses valores, ok? Então, aqui a gente termina o mascaramento de via óssea. Eu sei que é complicadinho, tem muita informação, a gente não está na sala de aula e isso acaba influenciando, né? Assim, parecendo muito mais difícil do que é. Mas ouçam direitinho o áudio, vão anotando, pausem os áudios que vocês vão conseguir aprender de forma bem satisfatória, tá?